Oi, tudo bem com você? Bom, eu não sou muito bom de fazer vídeo, sabe? Por mais que eu tivesse participado de algumas lives, eu não sou muito bom de fazer vídeo, mas esse vídeo é um vídeo especial, porque por trás dele tem um propósito que eu vou contar mais no final desse vídeo. Mas eu quero contar um pouco da minha trajetória de profissional, né? O que, na verdade, não é onde eu estou hoje, mas eu quero contar como que as coisas aconteceram e que vai fazer sentido a formatação e o conteúdo desse vídeo, né? O ano era de 1991, muitas das pessoas que me seguem não tinham nem nascido ainda, e eu estava procurando emprego na área de tecnologia. Eu já tinha trabalhado com TI em 2 outros escritórios, né? E em 1991 eu consegui um emprego numa distribuidora de medicamentos e foi muito legal, porque nessa distribuidora foi quando eu tive o primeiro contato com times de TI, e que por sinal era uma galera muito legal, assim, me diverti muito, aprendi muito com aquelas pessoas, né? E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com microinformática, né? Hoje a gente nem sabe, nem fala mais esse termo, mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar com microinformática, porque lá eles trabalhavam muito com mainframe. E lá também eu tive a oportunidade de conhecer um dos diretores da empresa, né? E eu acabei fazendo alguns serviços para esse cara, né? E ele era um cara muito respeitado, assim, as pessoas tinham um misto de temor e de respeito, né? Porque ele era um cara muito pontual, muito incisivo, né? Muito parecido com muitos CEOs que eu nem sabia que eu ia conhecer na vida, né? Que são profissionais muito respeitados e por onde chegaram, né? E em algumas vezes ele me chamava na sala dele para eu ajudá-lo em algumas coisas do computador, porque ele era uma das pessoas que tinha um laptop. Cara, e ter um laptop em 1991 não era para qualquer um. Não é como hoje ter um notebook ou um iPhone ou um Galaxy ou qualquer coisa assim. Era um negócio muito elitista ter um laptop em 1991, né? E eu, como era responsável por essa parte de microinformática, em alguns momentos ele me chamava na sala dele, né? E era muito legal quando eu entrava na sala dele, porque ele tinha uns gadgets em cima da mesa que, cara, eram enfeites de mesa. Ele tinha muito lápis, e eu peguei dele essa mania de colecionar lápis. Onde eu viajo eu sempre compro um lápis, além dos ímãs de geladeira, obviamente. E aí tinha aquela cadeira enorme de diretor, que eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,67 m, e alguns que vão assistir o vídeo vão falar que é menos, mas é isso. E eu sentava naquela cadeira e eu sumia naquela cadeira, né? E tinha aquela mesona, enfim, era um negócio muito de diretor. Mas a coisa que mais me chamava a atenção naquela sala é que ele tinha um quadro de vidro emoldurado com vidro, e dentro desse quadro ele tinha uma flâmula da Universidade de Michigan. E eu olhava para aquilo e falava assim: meu, caraca, esse cara fez uma pós ou fez alguma coisa, sei lá o que, né, em Michigan, né, nos Estados Unidos. E aquilo me animava, e de alguma forma aquele ecossistema que eu via que ele viveu como profissional me ajudava a montar alguns desafios que eu não sei se conscientemente ou inconscientemente, eu não quero entrar nesse mérito aqui. Mais tarde eu acabei fazendo uma pós e fiz um pedaço dessa pós também nos Estados Unidos, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas ele era um cara que eu olhava para alguns trejeitos dele, olhava para algumas coisas, como ele tomava decisão, como ele escrevia, como ele fazia, que aquilo eu achava legal. Só que um ano depois de eu entrar nessa empresa, eu fui convidado por um dono de uma empresa de tecnologia aqui na minha cidade para eu integrar o time de tecnologia dessa empresa. E era uma empresa de tecnologia. E eu falava: meu, isso é o que eu quero, é trabalhar numa empresa de tecnologia, né? E eu tinha, na época, 21 anos, né? E aí eu fui para essa empresa, comecei a trabalhar lá e perdi um pouco do contato com as pessoas da empresa onde eu trabalhava, inclusive com esse diretor, não tive muito mais contato com ele. E fui desenvolvendo o software nessa empresa, e eu via que a área comercial não fluía muito a venda desse produto que a gente estava desenvolvendo, mas o fato é que depois de 8, 9 meses trabalhando nessa empresa,
O dono da empresa me chama e na sala dele foi explicar coisas do céu, da terra, do ar, do fogo, né? Foi explicar coisas da vida, da natureza, disse que as coisas não estavam indo bem e no final das contas a conversa acabou com a minha demissão. E aí tudo bem, não tem problema, não tinha problema, eu era muito jovem, morava com meus pais, assim, não era o fim do mundo, né? E aí fui procurar emprego e tudo bem. Passaram-se alguns meses eu procurando emprego naquela época, um dia a campainha da minha casa tocou, eu morava numa casa com meus pais e eu fui ver e era o diretor daquela distribuidora de medicamentos, né? E ele virou para mim e disse, e aí tudo bem, nos cumprimentamos, tudo, e ele virou e falou assim, olha, eu cheguei dos Estados Unidos e queria saber se você podia dar um pulo na minha casa para instalar uma placa de som que se chama Sound Blaster. E aí eu falei, nossa, ele tem uma placa de Sound Blaster, né? E eu fui na casa dele e instalei essa placa de som. E aí, fazendo um parênteses aqui, né? Em paralelo a isso tudo, em que eu procurava um emprego, eu achava que eu tinha uma veia em que eu queria desenvolver software por conta própria. Cara, mas eu não tinha recursos para desenvolver software por conta própria, porque tinha que ser empreendedor, e o Brasil do empreendedor de, sei lá quantos anos atrás, 20 anos atrás, não é o mesmo Brasil de empreendedor que nós temos hoje. Mas aí, voltando no tema aqui, eu instalei a Sound Blaster, ele me pagou, e pronto, né? E naquele dia que ele esteve em casa, eu falei para ele, né, que eu estava querendo desenvolver software e tal. Aí ele era muito, né, eu lembro assim, ele era muito binário, né, 1 e 0. Ele falou, mas desenvolver software, que tipo de software, com que, quanto custa isso e tal. E eu falei para ele que eu estava procurando uma ferramenta, que aquela ferramenta custava $2.500 e que obviamente eu não tinha $2.500, tampouco meu pai tinha $2.500 para me arrumar. E ele, daquele jeitão todo, ele resmungou do tipo, ai cara, vai trabalhar, né? Assim, resmungou e foi embora, enfim, né? E aí eu fui na casa dele, como eu falei, e instalei a placa de som que eu já contei, fui um pouco para frente do meu texto e voltei agora aqui. Bom, depois de 2 meses que eu instalei essa placa de Sound Blaster na casa dele, eu recebi uma ligação no telefone fixo da minha casa, né? Não tinha celular em 1991, 92, né? E era a secretária dele dizendo se eu podia ir na distribuidora e passar pelo RH. E aí eu falei, nossa, eu vou ganhar emprego de volta. Ele viu que eu estou desempregado e vai me empregar novamente, né? E fui na distribuidora, sentei lá no sofá, tomei um chá de cadeira danado, nunca mais esqueço. Eu tomei um chá de cadeira enorme na recepção, depois a secretária dele me chama e eu tomei um outro chá de cadeira enorme na antessala ali dele. E eu não entendia por que eu estava na antessala dele, porque eu tinha que falar com o RH, né? Mas enfim. Aí ele saiu na sala ali, olhou assim para mim, e ele usava um óculos pequeno, né? Aí ele baixou o óculos assim para me enxergar na recepção, olhou para mim e, olá, tudo bem? E foi tomar o café dele lá no fundo e tal. Depois ele voltou pelo corredor, olhou, viu que eu estava ali ainda, falou, vem cá um pouquinho. Aí eu entrei na sala dele e ele começou a me perguntar coisas de tecnologia, falou um pouco do notebook dele, que ele tinha acabado de trocar também e tal. Enfim, foi legal. Sim, conversamos um pouco, conversamos amenidades, ele contou um pouco do que eles estavam fazendo de TI. Não era nem TI, né? Era informática na empresa dele e tal. E aí ele virou e falou assim para mim, você já arrumou um emprego? Eu falei, não arrumei emprego ainda não. E eu, com a minha impetuosidade dos 22 anos, falei, eu tô achando que eu vim aqui para isso, né? Para voltar a trabalhar, não. Ele virou e falou, não é para isso não. E aí, isso é forte, cara, assim, é um negócio que marcou muito minha vida, assim. Ele abriu uma gaveta, assim, eu lembro de onde ele sentava, ele abriu a gaveta do lado esquerdo. Assim, ele pegou um envelope, aí ele entregou o envelope para mim, ele falou, abre aí. Aí eu abri o envelope, assim, tinham $2.500. Aí ele virou e falou assim, olha, você tem potencial, né? Faça por merecer. Volte daqui 2 anos e me pague sem juro. Foi o que eu fiz, né?
Montei a empresa na época. Isso é um papo para um outro dia, se a gente um dia quiser falar de empreendedorismo, né? Montei a empresa, paguei ele e eu me recordo que eu guardava os dólares dentro de uma tomada falsa na parede, os dólares que eu ia acumulando para pagá-lo. E em menos de 2 anos eu consegui voltar e pagá-lo, né? A moral da história, por que eu estou fazendo esse vídeo, é porque esse cara fez um negócio comigo na época que foi talvez o maior empurrão profissional que alguém me deu, né? É óbvio que meus pais não contam, né? Porque meu pai e minha mãe sempre me empurram desde quando a gente nasce, né? Mas ele foi um cara que me empurrou muito forte, né? Foi ele, eu diria para você que uma boa parte das coisas que eu sou hoje, né, é devido ao empurrão que ele deu. E é por isso que é esse vídeo, né? Esse vídeo é para que a gente empurre as pessoas, né? A gente precisa empurrar aquele amigo que a gente percebe que não está bem no trabalho, que não consegue fazer um bom PPT. A gente precisa empurrar aquele amigo que não escreve um bom e-mail. A gente precisa empurrar aquele amigo que está meio sem saber o que ele vai fazer da vida em termos profissionais. A gente precisa empurrar aquele amigo que está numa indecisão sobre o que ele vai fazer da vida e a indecisão dele é entre continuar no que está ou seguir o sonho que ele tinha, né, que ele tem. Então esse vídeo é sobre empurrar, né? A gente precisa empurrar as pessoas. A gente precisa motivar as pessoas. Eu empurro uma pessoa, outra pessoa me empurra, que aliás, eu não vou nem falar o nome das pessoas, de outras pessoas por quais eu já passei, de outras empresas que também me empurraram. Porque certamente eu ia deixar muita gente magoada ao esquecer o nome de tanta gente que já me ajudou, de tanta gente que já me empurrou na carreira, né? Dando dica, dando feedback, orientando, apresentando as pessoas. É isso, né? É um vídeo de 12 minutos já, é bastante. Empurre as pessoas. Faça isso. #empurrãozinho. Obrigado. Abraço.